Hey, what's up? Mr. Teacher Paulo aqui. E nessa aula de hoje, nessa live, nós vamos falar sobre o there mais o be. Você já pode ter até visto algum vídeo nas minhas redes sociais, mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Esse é um grande erro que muita gente acaba cometendo. Eu também cometia, então é simplesmente normal cometer. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o there mais o... This is so nice. There be. Pegue o seu caderno, pegue o seu lápis, caneta e vamos ao que interessa. Isso aqui, ó. There be. Por que você abriu, senhor? Não é para você abrir. Obrigado. Help me. Maravilha. Esse there be, a gente chama ele de there be por um motivo muito simples. Ele é o there mais o verbo to be. Então, como é que funciona esse esquema? É bem tranquilo. Quem é o verbo to be? Nós temos o verbo to be no presente, nós temos o verbo to be no passado, nós temos o verbo to be no futuro. Então, no presente, nós temos todas essas pessoas aqui, ó. I, you, he, she, it. I, you, he, she, it. Aí depois nós temos o we, you. A letra não é mais das bonitas não, mas tá valendo. Vou colocar menos forte. Então, I, you, he, she, it, we, you, they. O I, o eu sou, vai ser o am. Ficou muito fino. O you vai ser are. O he, o she e o it serão is. E o we, you e o they serão a mesma coisa. Ou letra de quarta série. Mas vai lá. Dá uma olhadinha. Anote isso aí. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Deixa eu aumentar isso aqui, porque eu diminui talvez aumentando isso aqui eu consigo não dar tanto reflexo assim. Anyways, então esses são os senhores verbos tubiscos. Certo, senhoras e senhores? Ladies and gentlemen. Isso não existe não. Ladies and gentlemen. Errei. Então isso aqui, ó. Verbo to be é o nada mais, nada menos do que o vamos aprender a usar isso aqui. O am, o are, you is. Ou am, is, are, como a gente chama. Então, o seu there be vai ser nada mais, nada menos do que o there mais o am, is, you are. Não. O there mais o is, you are. Não existe there am. Você já pode anotar isso aí, porque é bem normal que a gente acabe confundindo as coisas. Então, o verbo to be, o verbo there be, no presente vai ser there is ou there are. O is nós usamos com singular, you are nós usamos com o plural. Então, se tem apenas uma coisa em algum lugar, there is, se tem mais de uma coisa, there are. Como assim tem alguma coisa? Aqui é o grande erro que nós cometemos na hora de falar inglês. Deixa eu ir para trás, vai ser melhor. Qual que é esse erro? No português, poucas pessoas acabam utilizando o verbo haver. O verbo haver é um verbo bem complicado, tanto na conjugação no presente, como no passado, ou como em outros tempos verbais. É o tal do a, né? Então, se eu quero dizer, por exemplo, que tem uma câmera dentro desse quarto. Se for no português, é normal falar tem uma câmera dentro desse quarto. Não é muito comum hoje no português informal ou do dia a dia alguém chegar e falar para você há uma câmera dentro do quarto. Não é comum, mas o certo, gramaticalmente, seria isso. Tem uma expressão que a gente usa no português. Então é informal, não quer dizer que seja errado, mas o gramaticalmente mais lero-lero seria
do verbo haver, existir. Então há uma câmera nesse quarto. Qual que é o grande problema e qual que é o grande terror na nossa cabeça? Quando a gente está começando a estudar inglês, ou já está estudando inglês há um tempinho, a nossa mente tende a pegar regras do português e querer simplesmente transformar para o inglês. Porque a gente traduz no início, né? Se você não mora fora, você vai ter que traduzir. Não tem como você aprender inglês por osmose. Então, o que você vai falar? A gente fala, tem uma câmera dentro do quarto, tem um gato na garagem, tem uma aranha na sua roupa. A gente não sai falando, um carro, uma aranha. Não usa muito o verbo haver. No inglês, se a gente usar o verbo ter, vai dar algo errado. Porque o verbo ter é o verbo to have. To have. Vamos anotar aqui. Eu tenho o verbo to have. Eu tenho I have. Você tem you have. Quando vai no he, no she e no it, o have vai virar has. Por causa da conjugação. Não é porque é plural, é porque existe a conjugação. Então, he, she ou it vai ser has. Então, I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Ok? Ok, aonde que entra o problema aqui? Quando eu chego e falo, tem uma câmera no quarto? Se eu tento traduzir ao pé da letra, a frase que eu falaria, que é a frase que todo mundo que está aprendendo fala, todo mundo que não tem essa aula do verbo there be, vai acabar cometendo esse erro. A pessoa vai chegar e falar have a camera in the room. Have a camera in the room. Aí a pessoa, não, have é só com a, you, we, you, they. Então eu vou falar certinho. Como câmera é uma coisa, então deve ser has, né? Aí a pessoa ainda manda uma coisa pior ainda. Fala has a camera in the room. Has a camera in my bedroom. Oh gosh. Isso não faz sentido nenhum em inglês. Não. Tem que colocar o it na frente, né? It has a camera in my bedroom. Então, como é que eu posso dizer? Uma bola de neve, uma avalanche de bizarrice gramatical para o inglês, que no português é normal. Então, no português, você realmente pode falar, coloquialmente, tem uma câmera no quarto. Em inglês, você não pode utilizar o verbo ter, que é o have, que é a posse, como o verbo haver, que é o verbo existir. Se você quer falar que algo existe, que algo está em algum lugar, no sentido de haver, você tem que usar o verbo haver. E o verbo haver em inglês é o nome do título dessa live. É o there mais o be. Quem é o miserável do be? É o is e o are. Então, se uma câmera é uma coisa só, é singular. Então, se tem uma câmera, o certo em português seria há uma câmera. Existe uma câmera, no sentido de haver. Há uma câmera no meu quarto. Como é que é o haver? There be. Mas é uma coisa, então é there is. There is a camera. Então, a frase correta, tanto na fala quanto na escrita, é, senhoras e senhores, errei. Nada mais, nada menos do que there is. There is a camera in my room. In the room, there is a camera in my bedroom. There is. There is. There is a spider on your head. Tem uma aranha na sua cabeça. There is a dog on my backyard. Tem cachorro no meu jardim, de trás. There is. There is. There is a party 2 blocks from here. Tem uma festa 2 blocos daqui, a 2 blocos daqui. Eu estou traduzindo como tem, porque no português a gente sempre fala tem.
Só que entenda, quando você pensar em ter no sentido de existir, de haver, there is para singular, there are para plural. There is a, se for uma coisa, tá? There is one, tá? Se for é there is, ok? Se for mais de um, se forem 2 ou 3, você vai colocar o there are. There is uma coisa, there are mais de uma coisa. Então imagine, agora você vai responder aí na sua casa. Eu vou te perguntar, e você sabe que there is é ter no sentido de haver, há uma coisa, e there are é há no sentido de existem mais do que uma coisa em algum lugar. Eu vou fazer algumas perguntas e você responda, não escrevendo, responda mesmo, como se estivesse te ouvindo. Tá? Cuidado com a pegadinha. Se eu estou falando de existência, de haver alguma coisa, não é have. É there is para uma coisa, there are para mais de uma. Então vamos lá, a frase. Tem 2 crianças na sala de estar. Ou há 2 crianças na sala de estar. There is ou there are? 2, mais de uma. 2, então, plural, there are. There are 2 crianças, 2. Crianças pode ser kids, mais informal. Ou children, que é o plural de child, que é uma criança. There are 2 kids, ou there are 2 children na sala de estar. In the living room. In the living room. Tem um carro na minha garagem. Tem quantos? 1. 1 é o quê? Singular. Se é 1 é is. There is. Vai, tem um carro na minha garagem? There is a car in my garage. There is a car in my garage, or there is a car in my garage. Ok? Ótimo. Vamos lá. Que bom que você respondeu no tempo certo. Então, imagine que nós temos o there sendo o indicativo de haver e o be o auxiliar desse indicativo. Os dois são uma coisa só, o verbo haver em inglês. Como é que eu colocaria there is a dog? Vamos colocar assim, há um cachorro. There is a dog. Eu vou baixar essa luz, talvez ela esteja atrapalhando. Deixa eu ver se atrapalha. Acho que não atrapalha não, mas tudo bem. There is a dog outside. Tem um cachorro lá fora. Ok? There is a dog. Essa é uma frase de haver na afirmativa. Há um cachorro. Tem um cachorro. There's a dog outside. Outside. Como é que eu negaria isso? Como é que seria não há, não tem, não existe, não há, não haver? Simples. Se você tem o verbo to be aqui, você tem o que você precisa, que é o auxiliar. Para você negar, é só você colocar o not depois do auxiliar. Você vai perceber isso nas aulas de gramática no módulo 6, quando você chegar lá. Mas até lá eu também vou explicar, vou dar algumas diquinhas no meio das outras aulas. There is a dog, ficaria there is a dog. Você pode colocar tanto there is no dog ou there is... Pera, Senhor, não sei mexer. Você colocaria o not depois do is. There is not a dog, mas there is not a dog. Fica um tanto quanto meio, às vezes, estranho. Quando a gente quer dar uma ênfase em uma negatividade, você tira esse a e transforma esse a em N. Se eu coloco um N, como a frase é negativa, eu estou dando uma ênfase que não existe mesmo, não existe nenhum cachorro. Então eu poderia falar, there's not a dog outside. There's a dog outside. No, there's not a dog outside. Ou, there is no dog, no N-O.
There's no dog outside. Ou there is not any dog outside. Porém, o there is not, eu posso simplesmente juntar o not e vir o tal do isn't. There, não sei nem se está aparecendo, acho que não está aparecendo. Vamos mais para frente. There isn't a dog outside, or there isn't any dog outside. Eu acho que está aparecendo normal para vocês, né? Para mim tá. There's not any dog. There isn't any dog outside. Ok? Então, para negar, simplesmente colocar o not depois do is. No caso do senhor plural, vou apagar tudo aqui, não vai caber. No senhor plural, você vai colocar um there are. Com certeza vai ter mais de dois, então eu vou colocar two. There are two dogs. There are two dogs outside. Tem dois cachorros lá fora. Há dois cachorros lá fora. There are two dogs. Para negar, there are not two dogs. Você pode colocar o not. Ou você pode simplesmente juntar o are com not. E existe a contração na fala chamado de aren't. There aren't any dogs. Não há nenhum cachorro. Não existem cachorros, nem alguns. Vocês entenderam, não tem cachorro nenhum. There are no dogs é uma outra possibilidade. There are no dogs é uma outra possibility que você pode utilizar. Se você tem o verbo, vou voltar para a afirmativa. Se eu tenho aqui o there are two dogs, ou se for apenas um, como estava antes, there is one dog. Nossa, que letra bizarra, meu Deus do céu. No próximo vez vai ser digitado. There are two dogs, there is one dog. Se eu tenho o auxiliar aqui, que é o verbo to be, o meu is e o meu are, e eles que negam a frase colocando not depois deles, então eles também fazem a pergunta. E para fazer a pergunta, quando você tem o verbo to be, é muito simples, é só você fazer o chuveirinho, que eu chamo de chuveirinho. Ó. Um coube. Vem para cá, ó. Vem para cá, pega esse is, joga para cá. A inversãozinha. Então tudo isso aqui, o there is e o there are, vai virar na pergunta. O are veio para frente do there. Então virou um are there, blá blá blá, e uma interrogação. Are there, chururu, e a interrogação. E se você quiser fazer uma outra pergunta, no singular, você vai jogar o is para frente também. Is there, blá blá blá, pergunta. Então, essa é a afirmativa. There are two dogs, vira are there two dogs. There is one dog, vira is there one dog, ou whatever, qualquer coisa que você quiser. E é assim que você forma a afirmativa, a negativa e a interrogativa. Lembrando que sempre, quem que é o senhor do engenho aí é o verbo to be, que é o am, o is e o are. Eles é que mandam em tudo. Tudo. É eles que vão colocar na negativa, o not depois deles, eles que vão fazer a pergunta, invertendo com o there, eles que vão fazer tudo. Um verbo auxiliar é um verbo auxiliar e tem que respeitar um verbo auxiliar, porque o papel dele é realmente incomparável. Beleza, a gente utilizou aqui, então agora você já sabe falar tem isso, tem aquilo. Quer ver uma pergunta? Cara, pergunta clássica. Pergunta muito inglês da vida real. Muito, muito, muito. Eu vou fazer você perguntar isso aí, mas eu já vou escrever aqui. Pergunte para mim: tem algum banheiro aqui perto?
Tem algum banheiro aqui perto? Faça essa pergunta. Eu vou escrevê-la aqui. Até eu escrever aqui deu meia-noite. Essa seria a pergunta. Você está perguntando de um só, tá? Is there any o quê? Aí você pode colocar bathroom. Se você estiver nos Estados Unidos, restroom. Is there any restroom? E perto daqui, como é que é o perto daqui? Perto daqui é near here. Near here, nearby, que é junto, nearby, que é aqui perto. Is there any restroom? Is there any toilet? Se for no inglês britânico, is there any... deixa o toilet, não vou usar outro nome porque não sei se é ofensivo. Ok? Bathroom, ladies room, men's room, gentleman's room. Ou você pode simplesmente transformar essa pergunta para o plural e seria mais ou menos a mesma coisa. Só que você vai colocar no plural. Tem banheiros aqui perto? Are there any blá 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 near here? Mesma coisa, só tá perguntando no plural. Tem banheiros? Tem um banheiro? Is there anywhere I can go to ask for some information? Is there a place where I can talk to the manager? Are there any movie theaters nearby? Are there any good restaurants in your area? Então, tudo isso, ó, perguntando, tem, no sentido de existe, no sentido de haver. Há tantos restaurantes, há cinema bom, há filmes bons passando no cinema. Tem. Então você tem perguntas. No, there are not. Yes, there is not. Yes, there is not. Yes, there is. No, there's not. Então a pergunta yes, there is. No, there isn't. No, there is not. E as respostas yes, there are. No, there aren't. Ou no, there are not. Então, se você sabe que o am, is, are está no presente, você, se não sabe, vai saber agora que o passado do is é o was, ou was. E o passado do senhor are é o were, não é were, é were, ok? Is, was, are, were. Então a matemática é muito simples. Se there is é ter, de haver no presente, there was é havia, tinha, ok? Então é só você colocar. Is vira was, are vira were. Então, there was é o there is no passado. There were é o there are no passado. Então, havia... Vamos usar os mesmos exemplos bobinhos. Havia um cachorro lá fora. There was a dog outside. Aqui tinha dois cachorros lá fora. There were two dogs outside. Ok? Para negativa, a mesma coisa. O not depois do was e do were. There was not. There wasn't. There were not ou there weren't. E para fazer pergunta, a mesma estrutura. Aí vai ser is there, vira was there. E aí vai ser are there, vira were there. Pronto. Agora você já sabe falar o verbo haver tanto no presente como no passado. Agora, senhoras e senhores,
podemos ainda nesse mesmo pensamento pensar no futuro. Futuro do verbo to be. Quem é o futuro do verbo to be? O bom do futuro é que todo mundo vira igual, então você não tem muito mistério. Então, o passado, there was do singular, there were do plural. O presente, there is no singular, there are no plural. E o futuro, todo mundo é a mesma coisa. Se for o futuro com will. There will. E aí você usa a mãe de todas, que é a matriz. There will be. There will be. Haverá uma festa na sexta-feira. There will be a party, uma festa, on Friday. There will be. Há uma festa? There is a party. Havia uma festa? There was a party. Haverá uma festa ou vai ter uma festa? There will be a party. Ok? O bom do will be é que tanto singular como plural é will be. There will be hundreds of people in your concert. Haverá muitas pessoas, haverá, português da vida real. Vão ter muitas pessoas no seu show, no seu show musical. There will be a lot of people in your concert. There will be hundreds of people in your concert. Hundreds é centenas. Errei. Ok? There will be. Para negar, para negar, o will be na negativa, você vai simplesmente colocar, por o will ser um modal, você vai simplesmente colocar um not igual no verbo to be. There will not be. Só que existe a senhora contração do will not na maneira da fala informal, que vira won't. Won't. There won't be. There won't be. There won't be a party tomorrow. There won't be Beyoncé's concert anymore. Não vai ter mais o show da Beyoncé. Ok? There won't, there will not. E para fazer a pergunta, ladies and gentlemen, muito simples. Só jogar o senhor. Eu sempre erro isso, miserável. E aí vira. Will there be blah blah blah? Will there be? Pronto. Agora você tem nesses minutos aqui uma explicação que vai ficar salva para você assistir de novo, tá? É muito tranquilo. O único complicado disso tudo é repetir a ponto de você sempre entender, porque você vai cometer esse erro mais muitas vezes. Até você se tocar que realmente não existe tem uma criança na sala, porque a criança ela não faz parte da sala. Aí aonde que entra o nosso problema? O nosso problema não é um problema assim. Na verdade, você pode usar o verbo have quando você está falando de posse. Então, por exemplo, numa casa, por exemplo, a casa tem 4 quartos. Isso é posse, a casa realmente tem. Então, the house has 4 rooms, 4 bedrooms, whatever, o que quer que seja. A casa tem no sentido de possuir. Porém, você também pode utilizar a frase há 4 quartos na casa, que seria o there are 4 bedrooms in the house. Esse é o único problema que você vai ter que entender se isso gerar alguma dúvida, alguma coisa na sua cabeça. Se for realmente no sentido de uma casa, ou de um show, ou de uma construção, a construção pode mesmo ter alguma coisa, ou pode haver coisas, existirem coisas dentro dessa casa. Porém, é muito lógico, você nunca vai falar que a casa tem crianças, que a casa tem pessoas. Tem pessoas na casa, existem pessoas na casa, porque a casa não é dona da pessoa. Então você não vai falar, mais uma vez, have people, has kids, nunca fale isso. Has a dog, não, pelo amor do Senhor, não fale isso. Tá? There is,
para uma coisa ou pessoa. There are para mais de uma pessoa, coisa. There was é o passado de there is. There were o passado do plural, there are. There will be o futuro. There won't be a negativa contraída do will not. Então é isso. Essa é a explicação do there, be. Não tem mistério, não tem erro. É somente isso. Você só tem que ficar atento para a estruturação e repetir, repetir, repetir. Então é isso. Muito obrigado por você assistir até aqui. Assista essa live mais uma vez, pelo menos. E não se esqueça de escrever e anotar tudo. Tá bom? Te vejo na nossa próxima live. Bye, bye.